Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Vamos aprender a gerir marcas pessoais. Desta vez é mesmo a sério e vamos fazer isto até ao fim. O Instagram e o Facebook vão ter bots de inteligência artificial que comentam tudo aquilo que colocamos para nos fazerem sentir mais populares. Eu venho falar sobre o novo Facebook e o que devemos ou não fazer nesse novo Facebook. Muito bem, vai ser um episódio incrível. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Aqui comigo, Diogo Abrantes da Silva e também com o Miguel Rão Vieira. Alô, Dioguinho, tudo bem? Já vamos explicar esta questão do Dioguinho também, porque temos uma grande convidada connosco, a Raquel Soares. Vocês já a ouviram? Olá. Olá, Raquel. Raquel, muito obrigado por estares aqui connosco neste episódio. Já vamos ao teu tema, mas eu gostava que te apresentasses um pouco à nossa comunidade, que ainda não te conhece. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Raquel Soares, sou consultora e gestora de marcas pessoais. Tem sido aqui um desafio trazer literacia a este tema. São mais, que há muito, que de facto há muitas dúvidas. São mais de 20 anos a trabalhar em gestão de recursos humanos, portanto, como eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar com pessoas, efetivamente. Boa. E sou autora do recente livro, porque de facto ele foi lançado em março, portanto está fresquinho. Fresquíssimo. Temos novidades. O livro Personal Branding, o guia para uma marca pessoal de sucesso, seja o que for, o sucesso que cada um de nós queira ter com a sua marca pessoal. E trouxeste aqui umas edições para nos oferecer. E trouxe uma para o Dioguinho. Olha, mas agora temos que explicar esta questão do Dioguinho e do Miguelinho, não é? Na verdade, nós estávamos ali um pouco em off a falar, não é? E o Miguel estava-se a apresentar, não é? Para ti, a dizer o que é que ele fazia e como é que foi a correção. Eu disse que queria trabalhar um bocadinho a minha marca pessoal e fui logo corrigido e não podem existir inhos nestas coisas. Ou seja, ao dizer inhos estou a diminuir a minha marca ou o meu esforço para trabalhar a minha marca pessoal. Ali naquele contexto, e acho que de uma forma geral, sabes, aqui estávamos a ligar à marca pessoal porque nós íamos estar a falar disto, como é óbvio, claro. Mas naquele contexto a tua marca automaticamente perdeu impacto, perdeu valor, e isto acontece muitas vezes, muito mais do que nós pensamos, porque não olhamos para a nossa marca com esse valor que de facto organizado e estruturado, como devemos ter, e então vamos diminuir, não é? Nós colocamos os inhos, não é? Sempre que em algo que é menor, é mais suave, e não olhamos de facto para todo este valor que nós temos permanentemente, seja qual for a área de atuação que qualquer um de nós tenha. Aqui pronto, foi o Miguel e agora ficou aqui o inho para nos lembrarmos de não fazermos isto, principalmente aqui quando estamos a falar da nossa marca, sim. Boa. Muito bem. Gente, já estão a ver que a conversa vai ser boa, não é? E vou já passar a palavra então à Raquel para ela trazer então o tema desta semana, que vai ser sobre este tema. Mas antes disso, trabalhar a nossa marca. Como assim? Subscrevam, quer que nos estejam a ouvir. Opa, obrigado, Miguel. Tiraste as palavras da minha boca. Exatamente. Subscrevam-nos na plataforma onde tiverem a ouvir ou onde quiserem ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam, é importante para conseguirem ter acesso ao próximo episódio automaticamente e um alerta sobre esse episódio. E sim, Raquel, vamos a isto? Vamos, tantas dúvidas que de certeza que já existem e às vezes não se falava. Nos últimos tempos tem-se falado muito sobre gestão de marca pessoal e todo este processo que está à volta, porque parece algo que não é concreto, ou quando pensamos nisto, pensamos numa bonita fotografia do LinkedIn e de facto a gestão de marca pessoal é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que a fotografia vai ser o resultado de todo o processo e olharmos ou pensarmos, melhor dizendo, no processo de gestão de marca, eu costumo trabalhá-lo sempre com os meus clientes em 5 pilares que considero que são essenciais. Que são estes que eu vi aqui no teu livro. Exato, tenho aqui já uma pergunta. Sendo o primeiro, identidade.
Identidade. Estás a falar da metodologia To Be. A metodologia To Be, sabes que nasceu, foi em 2014, quando eu nunca deixei de trabalhar este tema, e tenho que dar aqui algum enquadramento, porque a área de personal branding surge em 97, em agosto, com um artigo delicioso de Brand College You, escrito por Tom Peters. Que curiosamente, na altura, esse artigo ainda hoje é possível de o encontrar, se fizerem pesquisa de Brand College You na revista Fast Company. Quando ele surgiu, eu era uma jovem estudante de gestão de recursos humanos e pensei na altura, isto é extraordinário, não é? Eu vou gerir marcas na marca. Olha, e nunca me afastei da área, sabes? Antes de irmos à parte de como se trabalha a marca pessoal, tu falaste agora da tua experiência em recursos humanos. Tu viste muitas más marcas pessoais na tua experiência com recursos humanos e viste outras muito bem trabalhadas. É verdade, Miguel. O que é que tu viste pior até agora? Vi muitas más e vi muitas boas. Claro. Vi más, vejo más, principalmente, sabes que sempre trabalhei muito com cargos de liderança. Ok. E então, ao longo destes anos, e de facto já são aqui mais de 20 anos a trabalhar em gestão estratégica de pessoas, vejo muitas das vezes as lideranças, o cargo de liderança a ser visto quase como um plus, sabes, na tua carreira. Parece que tu estás no sítio errado, na área errada, porque às vezes esta atribuição é feita de uma forma errada, porque a pessoa de facto não tem skills e nem quer, muitas das vezes nem quer assumir cargos de liderança, ou quer pelas razões erradas, por ego, porque acha que é aos olhos dos outros, a expectativa dos outros, que é uma forma de sucesso, e de facto depois tornam-se miseravelmente infelizes com a área no fundo que estão a trabalhar, e então tornam-se maus técnicos, maus profissionais e péssimos líderes. E um líder de facto tem que trabalhar a sua marca, se calhar é o primeiro, sabes, vai ser o primeiro a ter que dar o exemplo, a conhecer-se muito bem e a ver aqui também já um conhecimento profundo do que é isto, nós trabalharmos do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Já não é só fazermos meditação, já não é só sabermos muito bem qual é o nosso perfil, não, é um conhecimento profundo de facto quem és, para conseguir utilizar todas as tuas competências de uma forma positiva, influenciar os outros de uma forma positiva. E no ponto de vista de liderança, aprender que essa função de liderança vai servir o outro, sabes? Não serve para o teu ego, não, o impacto não é esse. Então, de facto, se me perguntares o que é que eu vi de mau, lembro-me de facto de muitas más marcas pessoais utilizarem a liderança a tornarem-se ainda piores enquanto pessoas. Nós geralmente temos aqui uma espécie de eu acho que é um preconceito que existe de forma geral, pelo menos na minha experiência laboral de 20 e tal anos em escritório. Só agora recentemente a trabalhar mais por conta própria, não é? Eu via que era, se alguém tenta trabalhar a sua marca pessoal, mesmo o líder ou o funcionário ou colaborador, parece que está a tentar sobressair. Autopromoção. E nós, eu já vi uma coisa espetacular sobre o síndrome da mediocridade, que é as pessoas veem alguém a tentar sobressair, a trabalhar um bocadinho mais esta marca pessoal, de repente tentam atirá-la outra vez para a média, para baixo. Ok, percebo, sim. A marca pessoal não é só para os líderes, também é para É para todos. É para todos. E já Tom Peters dizia isto em 97: o futuro vai ser assim, cada pessoa de facto tem que olhar para si, usar muitos dos conceitos que vocês conhecem, que são utilizados em marketing pessoal, branding pessoal, e de facto utilizar na pessoa. E é isto também que tem que ser desconstruído, sabes? E tem sido uma delícia às vezes ouvir aqui o feedback das pessoas que vão lendo um livro e percebendo que já não acontece isso dessa forma, ou seja, já não é só alguém que não é, personal branding não é autopromoção. Exatamente, não é promoção pessoal. Não é promoção pessoal. Okay. Tu tens de facto aqui algo que vais acrescentar ao outro, e é isso que te diferencia e é isso que aumenta o teu valor, e então vais usá-lo de uma forma positiva. Naturalmente há oportunidades que vão acontecer e que vão surgir naturalmente, mas vai ser o resultado. Quando tu vês, e ambos são utilizadores de LinkedIn, vamos utilizar essa rede social dessa forma, quando tu vês uma autopromoção constante, provavelmente, eu faço isso, confesso, não tenho interesse, não é algo que me acrescenta valor. Em contrapartida, temos muito conteúdo, e de facto a plataforma em si até nasce precisamente com esse objetivo de partilhar conteúdo, em que a certa altura nós pensamos, bem, mas até afinal o que é que o Diogo está a vender? E se calhar eu penso, não, o Diogo não está aqui a vender nada, mas o que o Diogo partilhou pode estar aqui a acrescentar algo, a deixar-me pensar, e portanto vou criar
criar aqui uma conexão com o Diogo, com o Miguel, e essa ligação vai aumentando e vai reforçando o valor da vossa marca pessoal. E então acho que ao sabermos exatamente quais são estas ferramentas, deixamos de criar esse erro que é a autopromoção e também o fazemos de uma forma correta, porque temos claramente que tirar o ego daqui, porque quando há esta necessidade do ego ser valorizado, sabes, ocupa tanto espaço que as pessoas deixam de se ver. Eu costumo dizer que é quase como um balão, não é? Ele aumenta tanto que depois nós deixamos de nos ver. Então, se tu estás muito ciente e muito seguro do que tu tens e que podes acrescentar ao outro, tu vais fazê-lo naturalmente. É ensinarmos isto, não tem a ver com autopromoção, pelo contrário, vamos retirar aqui o ego de parte, não é? Eles têm que ser realmente retirados e trazer muito este foco na partilha. A tua diferenciação, o teu saber vai ser a tua diferenciação. Então tu dizes que o primeiro passo é mesmo saber quem somos. A identidade é o pilar mais duro, sabes, Miguel? Porque é aquele que tem de ser mais trabalhado, porque eu posso começar a fazer uma grande reflexão sobre mim mesmo e não gostar de algumas coisas que vejo. E vai acontecer. E somos humanos. Posso ligar-te a chorar nesse momento? Eu estava aqui na página 38 e não, mas acontece. Mas porque é por isso que dizes que é o mais duro, aliás? É o mais duro e normalmente num processo de gestão de marca, que há bocadinho estávamos a falar aqui em off, e quando vos falava dos processos com os clientes, independentemente das áreas, é sempre o pilar que as pessoas rejeitam porque vão encontrar coisas que não gostam. Claro. Às vezes até encontram coisas que estão guardadas há imensos anos e que não estão resolvidas. Portanto, é o mais frágil por isso mesmo, Diogo, porque nós vamos encontrar coisas que não queremos e então tu tens tanta pressão. Acho que todos nós, de uma forma geral, temos tanta pressão para sermos, sabes, quase perfeitos, tem tudo correr bem, tu tens que ser bom em tudo e não vamos ser bons em tudo. Mas hoje em dia a imperfeição também vende, não é? Ou seja, as pessoas também gostam de ver alguma fragilidade e ver que do outro lado há humanos, digo eu. Humanos, e que vão falar dela e que, em boa verdade, isso até te vai aproximar. E se calhar nós de facto, por uma questão cultural, também não temos aqui o culto do erro, não é? Não assumimos os erros. Acho que também há aqui uma questão cultural, não é? Tanto na questão do culto do erro, como no culto nesta ideia que, aliás, que o Miguel estava a dizer sobre a autopromoção, que parece mal, não é? Que assim, parece que é mal vista. O meu post mais popular do LinkedIn de sempre foi aquele em que nós íamos gravar uma coisa ao vivo e eu disse que tinha levado uns óculos porque estava-me a sentir um bocado gordo e um bocado nervoso com a câmara que ia estar a filmar. E disse no LinkedIn: estava nervoso, levei os óculos, estavam sempre a embaciar e tal. E contei um bocadinho essa história e teve imensos likes. Okay, eu não percebi porquê. Fiquei tipo, quer dizer que a fragilidade de alguma forma também ajuda, não é? Ou não? É trazer o estás vulnerável, o trazer essa transparência também na comunicação. Mas as pessoas identificam-se, mas também não pode ser só vulnerabilidade, também tem de ser força. Não, as pessoas têm que confiar em mim. Têm que confiar em ti, tu tens que mostrar o que é que tu fazes, não é? Nesse sentido. No Miguelinho. O nosso Miguelinho que aprendeu. Isso leva-nos depois aqui à parte também do posicionamento. Como é que eu quero que os outros me vejam, não é? É o posicionar. Como é que tu te vais posicionar, como é que tu queres que as outras pessoas te vejam e o que é que tu vais fazer para que isso aconteça, não é? Dou-te o exemplo, apesar de toda a minha formação académica ser em gestão de recursos humanos, não é? O meu mestrado, a minha licenciatura, e sempre trabalhei de facto na área, eu posicionei-me nos últimos anos a trabalhar gestão de marcas pessoais. Portanto, mas também é uma evolução que faz todo o sentido. Ou seja, o teu background de recursos humanos traz-te uma autoridade enorme sobre a gestão de marca pessoal. Imensa. Até porque quando há pouco eu vos contava, não é? Agora senti-me aqui um bocadinho velha a dizer isto, voltar atrás a 97. Somos todos velhos. 97, meu Deus. Mas era 97, eu estava longe nunca mais me afastei do tema. E então sempre que tive a oportunidade de estudar o tema e de fazer formação, porque o tema foi muito polémico na altura. Tom Peters não foi bem entendido, não se percebia porque ferramentas de marketing iriam ser utilizadas nas pessoas e então eu nunca me afastei do tema. E então esta conjugação tenho noção e admito que me dá muita autoridade a trabalhar, porque de facto eu tenho uma vida dedicada a trabalhar gestão estratégica de pessoas, portanto é natural que muitas dessas ferramentas de facto acabem por ter aqui um impacto muito grande. E esse posicionamento às vezes também leva a um pilar que também leva aqui a alguma confusão, porque as pessoas estão aqui à procura muitas das vezes o que é que querem fazer, não é? Sabem que gostam, ou então acabam de fazer aqui, estudar alguma área e então acham que é aquela área, mas
mas depois descobrem que afinal não gostam. Portanto, este posicionamento pode demorar algum tempo até tu encontrares, ou pode alterar. Eu fui imensamente feliz a trabalhar nas empresas onde estive como diretora de recursos humanos. Chegou uma altura em que deixou de fazer sentido, então houve uma decisão consciente, é isto que eu quero trabalhar. Apesar de, na altura, toda a gente achar que era uma decisão que não fazia sentido, não é? Abrir uma agência de trabalho, não é? De gerir marcas pessoais não fazia assim tanto sentido porque não era entendido, ok? Sim, então esse posicionamento tens que o fazer, claro. É tua responsabilidade. Diz-me uma coisa, a nível de um funcionário de uma empresa e que se queira tornar líder, ele deve começar a trocar o posicionamento dele para líder antes de ser líder? Tem que se comportar como um líder. Tem que se começar a posicionar então de alguma forma. Se quer ser um líder, tem que se posicionar como um líder e tem que trabalhar para que isso aconteça. Se ele próprio não se sente, não basta dizeres, não é? O posicionamento não chega a mudarmos aqui a headline do LinkedIn a dizer que és líder. Exato, okay? Não chega. Não, Damn não, it. Não chega. Não basta ser CEO e depois tornamos automaticamente o CEO à vista de toda a gente. Não chega. Ajuda, é um bom início, diria que sim. Tu só vês com coisas complicadas. Nós queremos atalhos, pá. É o problema, Miguel. Mas isto deixa-me só acrescentar isto, mas isto não é só para líderes, ou seja, a personal branding não é só para quem quer ser um líder, já correto? ficou dito. Exatamente. Não, exatamente. não é. Ou seja, todos temos um marketing. Há uma máxima no marketing a nível do posicionamento que é: se tu não tens um posicionamento, as outras pessoas vão definir um posicionamento por ti. Exato, isso aplica-se também. Aplica-se também? Exatamente. Okay. E aqui a marca pessoal é uma coisa muito importante, e agora que o Diogo reforçou isto, de facto é para todas as pessoas. Ou seja, todos nós temos uma marca pessoal. Podemos ou não geri-la. A diferença é essa. Okay? Pois. E se tu não a geres, o que é que vai acontecendo? Vamos deixando que seja o próprio mercado, no fundo, a assumir isto e a fazer essa gestão por nós. Agora, a partir do momento em que tu dizes, não, eu vou gerir a minha marca pessoal porque tenho este objetivo, porque quero ter este posicionamento, porque quero utilizar a minha reputação e por aí fora, tu vais aprender a utilizar de facto todas estas ferramentas e gerir. Como é que tu dirias que se cria um posicionamento de uma marca pessoal? Ou seja, é pelas coisas que eu vou fazendo, vou dizendo, como é que... Existe alguma framework, alguma coisa... Existem várias, olha, tu encontras no livro várias. Página quê? Queres dizer a página? Não, são várias. Tu tens de começar a ter os soundbites preparados. Tipo, na minha página 78 olha, boa ideia. É uma boa ideia. Não, mas tens vários. Mas no posicionamento eu diria que tu, ao identificares, olha, podes fazer, estavas a falar da SWOT, eu gosto imenso da SWOT. Sim. E há uma SWOT, podes fazer isto do ponto de vista pessoal, da tua marca pessoal, e tu podes identificar realmente aqui as tuas forças e oportunidades. E nesta conjugação, nesta análise, até definir realmente aqui um posicionamento. Eu quando fiz, e vou voltar a dar o exemplo das decisões que eu tomei para não ter aqui a fragilidade de utilizar algum cliente. Algum cliente. Não vão saber. Então, para não se perceber que são teus clientes, uma boa marca pessoal não se percebe que está a ser trabalhada. Não, ou percebe-se que está a ser trabalhada? É uma boa pergunta, Miguel. Olha, eu acho que não se percebe, e há aqui uma coisa que também é importante dizer. É óbvio que nós podemos, eu hoje na agência, como é óbvio, acabo por fazer gestão de marca pessoal em alguns conteúdos de criação de conteúdos, sabes? Claro. Isso acontece. É um dos pilares depois a seguir. Claro que sim. E quando nós estamos a falar aqui de figuras públicas ou de políticos até, ok? Isso claro que vai acontecer. Mas nem sempre pode ser um objetivo, muito específico em que a pessoa não vai ter o tempo certo e as ferramentas certas e então vai precisar aqui de apoio. Mas não quer dizer que aquele tom de voz não seja o dele, aquele tom de escrita não seja o dele, portanto isto tem que vir da base. Eu não posso agora simplesmente sentar-me com a pessoa, não a conheço e vou passar. Isso é um erro, até pensar assim. Diz-me, tu tocaste uma coisa super interessante. Há pessoas que te procuram com um objetivo do género: olha, Raquel, eu quero tornar-me líder da empresa onde eu estou dentro de 1 ano. Ou seja, o CEO vai se reformar e estamos aqui 3 ou 4 pessoas para o cargo e eu quero ser a próxima pessoa. Já é coaching daqui a pouco, não? Não, porque pode ser também visto na vertente de uma marca pessoal que quer criar, quer agora ter aqui uma vantagem competitiva sobre o Diogo e vou começar a trabalhar a minha. É porque se fores a ver bem, se nós estamos dois a concorrer para o mesmo cargo e eu tenho uma Raquel por trás de mim a explicar-me, a dizer-me, a posicionar-me, eu tenho mais hipóteses que tu. A Raquel é o seu livro.
Quer dizer, não que ela seja substituível, não é? Mas uma pessoa, uma especialista, não é? Mas acontece. Acontece. Já acontece há muito tempo, Miguel. É que eu nunca sou promovido, nunca fui promovido, se calhar é por isto. Olha, mas também te digo que também é um erro e é muito bonito estar nos bastidores, sabes? Isto agora com o livro eu tenho estado, olha, hoje estou aqui, não é? Isto também tem sido aqui uma novidade, um posicionamento diferente da minha própria marca pessoal. Porque de facto o meu trabalho nos últimos anos é estar muito nos bastidores, com as pessoas, sabes? Claro. Que é mais fácil, presumo. É muito interessante veres a evolução que a pessoa tem, sabes? São histórias. Olha, eu no livro escrevi algumas histórias de alguns processos que me marcaram imenso, de formas diferentes, mas que me marcaram imenso. Mas esta situação em específico que perguntaste, Miguel, acontece já há muito tempo. E não quer dizer que aquela pessoa vai ser manipulada, que o resultado do desempenho dela vai ser manipulado, ele é desenvolvido, ok? Exatamente. Porque há aqui duas correntes que é muito importante nós definirmos e trazemos aqui também, aproveitarmos para trazermos literacia para quem nos está a ouvir. Há duas correntes muito específicas que trabalham a área do personal branding. Nós temos aqui uma cultura, imagina, mais dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, do Brasil também, porque acaba por ter muita influência dos Estados Unidos, em que utilizas a palavra construir, ok? Eles não têm constrói. Na área da política isto acontece. Não és um candidato, um melhor candidato, mas eu vou construir a tua imagem, a tua credibilidade para que tornes um candidato apetecível. Portanto, eu vou construir. É tudo muito rápido, ok? Agora, temos também uma corrente europeia, que é a que eu me identifico também, e grande parte dos meus clientes de facto acabam por ser isso que procuram, em que nós temos o desenvolver, ou seja, tu já tens, tu vais desenvolver, porque nós todos temos aqui características e competências que podem estar adormecidas, podem não ser as melhores. Dei há pouco o exemplo da minha comunicação em público. Eu posso não ser a melhor oradora, ok? Provavelmente não vou subir a um palco e estar lá com os braços no ar a dar 2 saltos, porque não sou assim. Agora, eu desenvolvi foi outras características de comunicação em público que estão alinhadas com a minha forma de ser e provavelmente sei que vou fazer uma entrega de presença, de estar inteira, de pessoa se sentir que saiu de lá com algo para refletir, porque nós estamos todos aqui a olhar para o lado a perceber como é que aquela pessoa que já foi promovida, eu quero ser como ela, e tu não vais ser como ela, tu vais te desenvolver de uma forma muito particular, e isso é muito bonito. Tenho assistido de facto a muitos cargos serem nomeados, porque há de facto esse acompanhamento e que temos também que quebrar aqui o tabu, porque parece que depois é manipulado e que a pessoa, não é? Eu não vou andar, ninguém anda com uma Raquel, não é? no computador. Não, de facto, há um processo, há um objetivo específico, há ferramentas que são utilizadas e o cliente são aprendizagens de vida, sabes? Porque e é muito interessante ver isso. Eu gosto dessa ideia de haver uma corrente dos Estados Unidos e outra cá europeia. Por exemplo, nos Estados Unidos, o caso da Hillary Clinton, ela, quando estava posicionada como a mulher do Bill Clinton, era Bill? Sim, Bill Clinton. Sim. Ela era muito mais feminina e de repente reposicionaram-na como uma líder. A imagem dela alterou completamente. Até a voz, eu vi umas coisas que se via a voz dela antigamente e a nova voz, uma voz mais firme, mais. Foi trabalhada. Tudo, em termos de imagem foi trabalhado porque havia um objetivo específico. E neste caso nos Estados Unidos foi construído. E nos Estados Unidos foi construído. E vez mais recente, se calhar não temos que ir à Hillary para entender isto e de facto utilizando aqui a política, porque acaba por ser, não é, há uma exposição pública mais, não é? E conseguimos entender melhor, não é? Mas não é que ele seja exemplo para ninguém, mas de facto temos aqui o Trump, não é? Que uma imagem que está, ele tem aqui uma tentativa de aproximação até também aqui do público feminino que não está propriamente fã das eu acho que é muito difícil ele conseguir convencer alguém depois de tudo que se passou. É verdade, mas ele tenta. Eu acredito que quem esteja a assessorar o senhor deve ser uma dor imensa, porque ele aparece com uma gravata, se vocês repararem, ele aparece com uma gravata ali lilás, não é? Pela psicologia da cor, é uma cor muito de proximidade, de tranquilidade, e o senhor é tudo menos isso. Mas pronto, há ali de facto uma tentativa. E também temos uma Melanie, não é? Que aparece de uma forma muito estruturada. Melanie, não é? Que aparece com a sua imagem com muito mais poder, intencional. Portanto, acredito que aquilo lhe deva ter custado bastante. Mas isso lá está, isto é o grande exemplo de quando tu queres construir, porque os europeus já não acreditam neste tipo de comunicação.
Ok? Nós temos aqui aquilo para nós é uma headline não é? de género, isto até aqui pode ir, mas mais do que isto não, e então não conseguimos criar conexão até com a pessoa. Temos algo feito assim na política portuguesa, provavelmente iria correr muito mal. Porque nós, se calhar, não engolimos tão facilmente isto, não é? Não, é cultural. As dimensões culturais que também tens aí no livro, nessa página já a seguir, também fala disso. Não, mas antes disso quero ir à reputação, ou seja, a partir do momento em que nós sabemos quem somos, já percebemos como é que nos queremos posicionar neste meio ambiente, chega à altura da reputação, certo? Chega à reputação. Isso eu dizia que o pilar da identidade é o mais frágil, o mais difícil, que a pessoa não gosta. O pilar da reputação também vai ser muito frágil, porque se tu quebras aqui um voto de confiança com a pessoa. Que demora tempo a construir. Muito, e podes não voltar a recuperá-lo. Podes não voltar. Exemplo perfeito, Fire Festival, conhecem a história, certo? Sim, aquele festival, ele tentou fazer a segunda edição, ok? E ele tentou voltar e recuperar. Depois disto tudo, ele tentou fazer. Depois vendeu bilhetes outra vez e foi outra vez cancelado. Mas desta vez ele diz que vai devolver o dinheiro a toda a gente. Vamos ver, não é? Exatamente. Mas sim, a reputação pode valer, e às vezes há pessoas que têm, de facto, criam tanta credibilidade e são muito cumpridoras dos compromissos que assumem, que conseguem passar isto com tanta facilidade. Podem não ser os melhores profissionais, às vezes tecnicamente, mas a sua reputação de facto tem um peso tão grande, um valor tão grande, que tu vais dizer sim só por saberes que aquela pessoa está envolvida. Nem sabes muito bem o que é que ela vai lá fazer, mas se ela está envolvida, tu vais. E então é de facto um pilar que é muito descurado ultimamente. Não valorizamos. Olha que eu acho que não valorizamos. Eu acho que nós valorizamos. Eu pelo menos vou dar um entendimento. A nível dos diretores da banca, etc., a reputação geral do setor caiu nos últimos anos, com todos os casos que houve e bancarrotas, etc., essas coisas todas. Mas curiosamente existe um banqueiro português, o Horta Osório, não é? Sim. Aquele que é muito reputado e conceituado, e as pessoas, pelo menos eu vejo como um tipo de enorme credibilidade que não anda no meio disto tudo. Aquele que estava no Banco de Inglaterra e conseguiu recuperar o banco e agora. E é muito utilizado e às vezes até estrategicamente para recuperar aqui o voto de confiança com as marcas. Sim, será que eu estou a ser vítima de uma excelente campanha de posicionamento dele ou não? Vítima é ótimo. Uma vítima? O lesado? Será que eu vou ser lesado? Ou seja, até que ponto é que a reputação constrói-se, não é? Mas a reputação constrói-se, entre aspas. Aqui a tua reputação vai ser o resultado do somatório das tuas ações ao longo da tua vida, certo? Ok. E se elas de facto têm um impacto positivo e se tu não vais desfraldar no fundo tudo que apostam em ti, não é? E que te atribuem, é óbvio que tu vais usufruir da tua reputação, que convém que ela se mantenha imaculada, sabes, ao longo do teu tempo, porque é algo que tu não precisas sequer dizer e que as pessoas de facto já atribuem esse valor. Há uma frase muito interessante do CEO da Amazon, do Jeff Bezos. E então o que ele diz é algo do género, ok? Que diz que a nossa marca pessoal, a nossa reputação é o que dizem sobre nós quando não estamos na sala. Boa. E se nós pensarmos, e deixo até aqui esta sugestão para quem nos está a ouvir, de pensar dessa forma, não é? Se perguntássemos a alguém, não é? Se deixássemos essa pergunta numa sala e nós não estivéssemos lá, o que é que iriam dizer de ti? E então é muito interessante tu pensares nisso, porque tu estás a contribuir as tais ações que nós às vezes não pensamos, sabes? Esta questão toda de personal branding é tão focada só no online, em tudo que tu fazes nas redes, não é? Este ego que estamos todos aqui tão à procura deste brilho. Eu acho que tu começares a gerir a tua marca pessoal, vais entender que de facto a tua marca pessoal é tudo que acontece quando ninguém está a ver. É se tu passas pelo porteiro e se de facto vais cumprimentar a pessoa e vais ficar a conversar com a pessoa quando ninguém está a ver. E então tudo isto tem um impacto muito grande, porque as pessoas sentem isso. Tu és de facto genuíno, não interessa só escrever palavras bonitas e ter a melhor das comunicações. De facto a pessoa não é assim. E também não temos que ser todos aqui simpáticos, claro. E todos nós temos aqui uma forma, como é óbvio, muito particular de deixar aqui uma marca no outro, e é aqui que a reputação toca muito, não é? Se tu de facto usas isto, claro, de uma forma genuína ou se estás só focado nos holofotes. Mas é aí que difere reputação de imagem,
Ou seja, outro dos pilares que tu tinhas aqui no livro era a imagem. Mas é por esse aspecto, ou seja, a reputação é mais aquilo que os outros pensam e a imagem é aquilo que tu projetas? A imagem aí tem que ser vista em tudo que é visual e que comunica em ti. Ou seja, tu hoje, vocês não estão a ver porque nos estão a ouvir agora, mas nós temos aqui o Diogo com uma camisa cinzenta e temos o Miguel com uma t-shirt preta, isto para vos descrever. Então, mesmo sem vocês dizerem nada, as cores que vocês estão a utilizar na vossa roupa está a comunicar de alguma forma. Dizem muito sobre nós. Dizem bastante, exatamente, pela psicologia da cor, porque a cor tem duas dimensões. E soubesses tu que esta camisa tem mais de 10 anos? Ainda bem, porque olha, sou amiga das peças intemporais, então vou-te dizer muito boa escolha. Mas isto para vos dizer que a imagem vem trabalhar até precisamente isso, Diogo, que é muito interessante até o que tu disseste com a camisa dos 10 anos, que nos ensina também que nós não precisamos de ir atrás de tendências de moda. Tu podes garantir que tens a mesma camisa não sei quanto tempo, se ela de facto estiver em boas condições de ser utilizada, e quando são peças de qualidade em termos materiais, ok? Vamos nos afastar desta questão das marcas e de criar, porque isto é a indústria da moda, cria esta necessidade de nós pensarmos que precisamos de uma camisa diferente só porque tem um bolso diferente ou um botão diferente. Nós de facto precisamos de uma camisa cinzenta que tem que entrar no nosso armário por determinadas situações, porque vais ter um podcast para gravar e que vais precisar dessa camisa. Então a imagem é tudo. Há muito também esta ideia errada que é tu estás permanentemente na moda, o que é moda, o que é tendência, e não, tu tens a tua personalidade de estilo, o Miguel tem a sua personalidade de estilo e elas comunicam. Também dependerá um bocadinho do posicionamento que ele tem. Por exemplo, o Diogo, não sei se tu costumas ouvir os podcasts ou não. Sim. Ele tem um posicionamento muito de sustentabilidade, ONGs, um mundo de não consumismo desenfreado. Até lhe calharia mal no posicionamento dele ele aparecer aqui todas as semanas com uma coisa diferente, claro, e super fast fashion e altamente explorador do meio ambiente. Não seria coerente e não iria criar a ligação que as pessoas iriam sentir. Aliás, se vocês olharem para esses pilares, a imagem vai usufruir da tua reputação. Vamos fazer agora a análise inversa. A tua imagem está a usufruir da tua reputação, do posicionamento que tu atribuíste, e trazer claramente aqui esta questão da sustentabilidade e que resulta da tua identidade. Entendes a ligação entre eles? Sim. E claro que sim, faz todo sentido. Eu quando vejo aqui estes pilares, eu cada vez mais me parece que isto é uma espécie de uma piramidezinha. Porquê? Porque estão sustentados uns nos outros. Não é? Estão ligados. Ou seja, isto tem de se começar mesmo pela parte inicial e seguir estes passos, não se pode ir logo para a imagem. Olha, não, às vezes acontece isso, não é? As pessoas procuram-me e dizem: olha, Raquel, vou ter uma campanha, olha, vamos entrar aqui nas campanhas políticas, vamos falar de política. Boa. Não é? Vou ter esta campanha, ou vou ter aqui esta projeção, ou há este objetivo, e então eu preciso fazer uma sessão de fotografia, preciso escolher, não é? Todas as peças serem aqui estratégicas. Não faz sentido, não vou conseguir ajudar, não é? Porque eu vou criar uma imagem, essa comunicação através da imagem, ela não vai ser verdadeira. É como, por exemplo, nós às vezes vemos nos reality shows, não é? Que elas aparecem todos super, eu não diria bem vestidos porque não gosto, mas vemos com fatos e com muitas coisas e muita imagem, muita imagem, e abrem a boca, de repente aquilo desaparece tudo. a imagem, não, mas a imagem cai toda, não é? Ou seja, porque o outro trabalho não foi feito. Não foi feito, e então quebra precisamente este vínculo. Claro. A pessoa não consegue. O pilar, reparem, o pilar da imagem, curiosamente, é um pilar que tem de facto um poder imenso, porque aqui não há uma influência pela comunicação, não tens nenhuma influência. E há vários estudos, há dois em particular que eu estudei bastante por causa do livro, e há dois que me pareceram muito credíveis e são muito interessantes, e faço referência a eles, que de facto nós conseguimos criar uma ideia, uma imagem da pessoa nos primeiros 7 segundos que a vemos. É verdade. Não é? E às vezes nós ficamos tão ligados àquela crença e a pessoa não abriu a boca sequer e nós só cruzamos o olhar e ficamos tão ligados a esta crença que temos muita dificuldade às vezes até que fazer aqui este afastamento da primeira imagem que nós criamos. Daí o poder realmente que este pilar da imagem vai ter, mas ser usado de verdade, não é? Claro. Com acento na verdade. Tu aqui no livro falas sobre, porque eu não tive a oportunidade de ler, mas vou ler com toda a atenção, e este vou mesmo ler. Ok? Não, eu vou. Isto é ótimo para os convidados que já vieram aqui com livros. Exato. Mas este interessa. Este interessa-me porquê? Porque eu acredito no mundo com isto da inteligência artificial e tudo, a nossa reputação, a nossa imagem, o nosso posicionamento vai passar a ser tudo.
Vai na diferença entre dois profissionais. Vai passar a ser a chave, porque tu consegues começar a entender que esta verdade na comunicação vai ser rei, não é? É verdade. E então, quando tu tens os profissionais que. Eu com isto não estou a dizer que tudo que está a acontecer com a inteligência artificial que ter um afastamento. Claro que sim, são ferramentas, podemos utilizar e adaptá-las, mas não deixar de estarmos a trabalhar e focados em tudo que nós já temos, porque vai continuar a ser, e vai ser a nossa diferenciação, não é? Porque nós podemos ter todos aqui a mesma experiência, a mesma formação, mas a identidade de cada um é que de facto vai ser a nossa porque força. Nós, exatamente. a inteligência artificial nivela-nos todos um bocadinho. Os bons, os muito bons vão continuar a ser muito bons, os bons, etc. Mas os medíocres e maus vão se tornar melhores com a inteligência artificial, nos skills técnicos das coisas. A reputação e a nossa imagem, a nossa forma, o nosso posicionamento, tudo o que está neste livro. Usem o Idiotas 10 para terem desconto em uma loja qualquer. Vai passar a ser o grande fator diferenciador entre as pessoas, não é? Sim, olha, eu gosto muito de dizer a imagem não é vaidade, a imagem é verdade. É o que está aqui. Este tópico da imagem é-me particularmente querido, porque sabes que eu sou neta de um alfaiate, e então o meu avô, é verdade, e então eu estive, contam-me os meus pais, porque infelizmente o meu avô faleceu já há uns anos, mas os meus pais contam-me quando eu era miúda que estava muitas vezes no ateliê, e então eu via muitas vezes, sabem que o espaço de arquitetura de fazer um blazer é uma peça de arquitetura, é assim uma coisa extraordinária de ver a nascer. Então sempre que o meu avô recebia um cliente no ateliê, eu ouvi sempre isto: não é o casaco que vai vestir o senhor, é o senhor que vai vestir o casaco, anos e anos e anos. Portanto, olhem, qual Tom Peters, qual que é o avô Arlindo Soares, que já estava aqui muito à frente do que era esta questão de personal branding. Eu durante muito tempo eu criei esta memória, os meus pais de facto dizem que eu passava lá muito tempo com ele, mas eu não entendia muito bem porque é que aquilo estava tão enraizado na minha cabeça. Então foi muito giro quando eu comecei aqui a reunir informação para o livro. Esta história veio e fazia sentido ser contada, olha, tal como hoje até estou a contá-la, que é mesmo nós pensarmos que não importa se é a camisa com 10 anos que estamos a usar, se não importa se é o casaco da marca XPTO, de facto é nós, e é invertermos, e a capacidade que nós temos. Eu não vou deixar de me sentir segura só porque não estou com o último vestido da coleção XPTO. Não, claro, é olhar para mim e trazer esta imagem com essa verdade, com essa força, claro, que é mesmo aqui um caminho completamente diferente do que nos têm ensinado também culturalmente, não é? Porque vão dizer se estás bem vestido ou não com base no casaco ou não, é com base nas tuas escolhas e da forma como tu te sentes segura em dizer, não, eu estou a usar isto porque... Aquela frase que se diz, tu podes tirar a pessoa do bairro, mas não podes tirar o bairro da pessoa. Faz parte da identidade, e essa história tem que ser contada e não tem que ser escondida, não é? Exatamente, ou seja, a imagem trata-se de verdade e não de vaidade. Eu gosto dessa frase. Mas esta verdade também pode ter telhados de vidro. Olha, mas é a verdade, sabes? Sim. É a verdade, e que vais ter que lidar com ela e usá-la na fragilidade, vais ter que usá-la da melhor forma e torná-la até uma força. E aí voltávamos à identidade, não é? Há algo que te esteja a fragilizar, olhares para isto e ter até a oportunidade de curar ou de melhorar, quanto muito, e utilizares isto como uma força. Portanto, não vai ser sempre perfeito, porque nem todas estas nossas fragilidades vão ter uma resolução perfeita, mas posso-te dizer, Miguel, que ao longo destes anos que tenho passado muitas marcas pessoais pelas mãos e já vi muitas dores, sabes, e muitas fragilidades de facto a tornarem-se forças. Sim. Porque tu te permites também dizer, não, eu vou a história do bairro, que pode ser uma verdade que vai ser frágil, ou não, eu vou aproveitar para contá-la. Ela só é frágil se nós quisermos que ela seja frágil. Como é que tu vais contar isso e como é que tu estás a utilizar isso em ti? Diz-me uma coisa, acontece aquilo que eu acho que acontece aos psicólogos todos, que é quando estão a falar com pessoas, começam a analisá-las. Tu acontece isto ou não? Tu começas a ver, é que é impossível uma pessoa não se sentir altamente observado enquanto tu estás aqui. Tu sentes-te observado agora por mim? Há bocado senti, tu olhaste assim de cima a baixo, olhou assim, mas eu depois percebi, não, ela olhou para o livro, porque eu estava com o livro aqui, assim. Olha, não, eu estava a ver a página, eu estava a ver a página. Mas tu observas, independentemente, já te está no sangue observares e percebes
Leres a sala? Faço, é óbvio, eu acho que é defeito quase de profissão, é certo, mas aprendi já há uns anos que faço isto, quando estou na minha vida pessoal, como é óbvio, de fazer essa diferença. E até também é interessante, olha, e com a tua pergunta traz aqui uma outra questão que eu acho que é importante ensinarmos, que é também esta ideia errada de tu, a partir do momento em que tu geres a tua marca pessoal, que tu passas a ter que partilhar tudo que tu fazes, não é? Que há aqui uma exposição, é o abrires a porta da tua vida. Que é no ponto da comunicação. Que é no ponto da comunicação, entrarmos aí no ponto da comunicação. E é precisamente o contrário. Tu vais partilhar algo que possa fazer parte da tua vida pessoal, mas não íntima. Aliás, nós devemos separar isto claramente. Sabes o que é pessoal e que tu estás disponível para partilhar? A Raquel, na sua vida pessoal, gosta de arte, gosta de animais, gosta de sustentabilidade, defende sustentabilidade, por aí fora. Coisas que são pessoais minhas e que não fazem parte da minha vida. Diogo? Não fazem parte da nossa vida profissional, Sim. mas que de alguma forma vão-nos definir nas nossas decisões, como é óbvio. E depois tens o teu lado íntimo que deve ser guardado e que não tem que estar partilhado. Há uma ideia errada às vezes deste tipo de comunicação que deve ser feito. Tu, quando vais partilhar algo, tens que perceber se aquilo vai servir em algo, ajudar alguém, se vai ajudar, se vai servir as pessoas que te acompanham. No caso contrário. Eu, do ponto de vista de clientes que eu trabalho na área de comunicação, eu geralmente digo, não sei se aplica à imagem pessoal, digo sempre, faço sempre a pergunta, isto respeita ao posicionamento ou não respeita? Boa. Aquilo que vamos partilhar não respeita ao posicionamento, nem é uma questão, pode estar muito a giro, mas não se mete. Não se pode colocar. Sim, depende também. Imagina se estiveres a falar de um influenciador, apesar que também tem mudado muito aqui em termos de posicionamento e em termos de comunicação, porque as coisas mudaram, como é óbvio, mas durante muito tempo isso era importante, não é? Partilhar todas as seleções que faziam. Mas aqui, a chegar a todos os profissionais, independentemente das áreas, não sintam essa pressão que, a partir do momento em que vão gerir a sua marca pessoal, vão ter que partilhar tudo e mais alguma coisa. Não, é decidir realmente o que é que o seu conhecimento, o que vocês sabem, que ao ser partilhado vai ajudar alguém, vai definir, vai criar aqui esta diferenciação e deixar realmente aqui esta marca, não é? De alguma forma. Achas que existe aqui alguma crença limitadora das pessoas pensarem, falaste a palavra influenciador, uma palavra com conotação para toda a gente que não está no mundo dos influenciadores, mais ou menos negativa? Achas que existe uma crença limitadora da pessoa em começar esta jornada, isto é uma jornada de trabalhar a marca pessoal, do género, mas eu não quero ser influenciador, para que é que eu preciso? Existe essa crença? Tu sentes isso? Eu sinto essa crença porque a comunicação que foi feita de muitos influenciadores foi negativa. Foi tu partilhares, imagina, vais partilhar uma marca ou estás associado a uma marca e passado uma semana estás com a concorrência e vais falar dela, e acho que houve aqui alguma má gestão da comunicação dos influenciadores, sabes, é a minha opinião, vale o que vale. Porque não foi técnico, não foi estudada, foi mais orgânica, ou seja, foi uma autodescoberta que fizeram. Não foi gerida, não é? Foi gerida. Foi uma bola de neve e hoje vem uma marca e convida e às vezes pode ser tentador, não é? Já me aconteceu isso, eu rejeitei sempre porque para mim não fazia sentido. Este ano, por exemplo, assumi, eu sou embaixadora de 2 marcas e que defini com eles uma comunicação que iria agregar conhecimento, iria agregar de alguma forma a experiência ao meu público. É óbvio que eu não posso para amanhã, e de facto eu conheço as marcas muito bem e utilizo-as no meu dia-a-dia. Caso contrário, não faria sentido, e acho que é isto que nós temos que mudar, e os influenciadores eu acho que só estão a pagar aqui esta fatura de não terem gerido muito bem o que foi feito até então. Eu acho que se perdeu aqui um pouco, de facto, tornou-se uma bola de neve. E criou esta crença, tu já não tens, e os resultados, e se calhar tu também trabalhas com alguns influenciadores, nós já não temos os resultados que nós tínhamos há um tempo atrás. Portanto, como é óbvio, eles tornam-se agora nada apetecíveis para grandes marcas, pelo contrário, até as marcas que às vezes acontecem. O mercado está sempre em evolução, há várias tendências. Há uma altura que o mercado inteiro diz, agora são os micro-influenciadores que vale a pena, depois são os grandes outra vez e tal. Eu nunca vi ninguém a vender nada, como deve ser, mas pronto, mas eu sou um bocado cético. É como a economia. Olha, a última pergunta, só desculpa ter te interrompido, mas é que o Diogo já está ali a fazer os sinais de nervosismo dele. Que eu já identifico. Eu tenho aqui um tema que eu quero trazer imenso. Mas é a última pergunta que eu te faço. Sim. A nível da comunicação, então tu dizes que nós todos queremos trabalhar o nosso personal branding, devemos fazer um plano de comunicação estruturado?
Olha, deves fazer um plano estruturado e deixares margem, como é óbvio, para situações que vai fazer sentido partilhares naquele dia, porque aconteceram naquele dia, as tuas emoções vão ser escritas de uma forma diferente, mas sim, podes fazer um plano, não tens... Vai depender muito do objetivo, do posicionamento que tu queres, como é óbvio, e a rede onde vais querer fazer isto. Porque a rede também pode ser dentro do escritório. Exatamente. Ou seja, eu hoje vou falar com aquele e vou-lhe dizer isto. Amanhã, mas pode ser ou não? Tu podes definir, imagina que tu és um líder, certo? E tu queres melhorar a tua comunicação com a tua equipa. Tu tens que olhar para a tua equipa quase como se fossem os teus seguidores, então numa rede. Okay? E trabalhas isso. E tu vais trabalhar exatamente. Isto é um mundo então tudo trabalhado. Trabalhado no sentido de ser estruturado e de preparar. Porque há pessoas que são super genuínas, aquelas pessoas que chegam, iluminam uma sala e conseguem falar. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que era impossível sair à noite com ele, porque ele era daqueles que encontrava gente e falava sobre a vida e sobre a vida de um e do outro e tal, e é uma ganda seca para quem está ao lado. Certo. Né? E essas pessoas depois vão para o mundo do escritório e são pessoas que cativam-nos de alguma forma, não é? São magnéticas, não é? Acabam por ser de alguma forma. Mas nós vamos nem todos somos assim. Nem todos somos assim. E não quer dizer diz o Miguel seja... na sua frustração. Não, a bater com o livro. Coitado do amigo. Mas para essas pessoas isto faz mais sentido ainda. Até se calhar. Isto o livro, exatamente, o livro. Faz sentido e não quer dizer que seja uma forma não genuína de fazeres essa abordagem, sabes? Há pessoas que precisam de facto se sentir orientadas e se não estiverem orientadas, não fizerem esse planeamento, quase que se sentem aqui perdidas depois quando tiverem que estar em contacto com as suas equipas. Nós temos de fechar o tema. Mas vou-te dar uma sugestão para a fase 2 do livro. Eu, como pai, preocupo-me bastante com o futuro da minha filha, como é óbvio. E sei que a maior parte destas coisas são trabalhadas em pequeninos. Se forem trabalhados em pequeninos, quando chegam a adultos, muito mais facilmente a pessoa consegue viver neste mundo, não é? De personal branding para crianças, é isso? Não, para os pais explicarem às crianças. Porque eu estou a ver aqui, e eu penso na minha filha hoje em dia, 99% do meu tempo, estou a pensar, associo tudo a ela. E eu vejo aqui coisas que eu acho que, mas eu tenho que começar a ajudá-la a pensar nestas coisas. Ajudar. Não é? E acho que era muito agir um livro destes. Se quiseres, eu escrevo o prefácio. Tentar já claro-me aqui a isto, mas um livro para os pais ajudarem os filhos neste sentido. E faz todo sentido. Os meus foram cobaias e funcionou e funciona, é verdade. Muito boa. Gente, para quem nos está a ouvir, muito obrigado por estarem connosco ainda, de pedir-vos uma review, está bem? Esse ainda foi diminutivo do nosso trabalho. É verdade. Vou reformular. Esperem aí, vou reformular. Gente, muito obrigado por estarem connosco. Vou-vos pedir, aliás, uma review no Spotify ou no YouTube ou no iTunes, onde nos estiverem a ouvir, no fundo. Se tiverem a oportunidade de adicionar uma review, façam-no, porque permite-nos trazermos então convidados como a Raquel aqui ao podcast. Exatamente, também se vai inscrever no nosso grupo WhatsApp. Sim, sem dúvida. Exato. Sem dúvida. Olha, excelente conversa, e quando ler o livro depois quero falar contigo outra vez. numa segunda oportunidade. Nós aproveitamos, trazemos pessoas para termos consultoria à borla, não é? Muito bom. Então eu queria trazer, eu acho, aproveitando aqui a Raquel, eu queria trazer este tema do algo que me aconteceu no novo Facebook esta semana. Posso, Miguel? Novo Facebook? É, o novo Facebook. É o LinkedIn. Okay. Então, para os ouvintes mais atentos, devem-se recordar que no episódio passado o João Vitória mencionou o novo Facebook quando propositadamente não se lembrou do nome do LinkedIn. E sendo que temos então uma especialista em branding pessoal, eu não queria deixar de falar um pouco sobre, entre aspas, esta nova plataforma. E quero-vos dar um exemplo que me aconteceu então esta semana, ou a semana passada, aliás, onde talvez tenha cometido um erro de comentar um post sobre um debate político. Okay. É verdade. Portanto, era um debate político entre a Mariana Mortágua e o Rui Tavares do Livre. No LinkedIn. No LinkedIn, portanto, alguém tinha posto um excerto, não é? Desse debate, e vamos ouvir aqui um pouco. Eu, para já,
tenho a dizer que se é para ter um feriado a 9 de maio, também quero. Porque acho que os feriados são sempre bem-vindos, porque são dias de salário sem trabalho. E isso aumenta certamente a produtividade e também o salário de todos os trabalhadores. Pronto, não é? Portanto, tem a ver um pouco com esta questão de algo que estava, um pedaço deste vídeo que não tinha contexto, onde eu decidi, vejam lá, esta mente brilhante, lembrou-se, olha, se calhar vou comentar, não é? E vou adicionar algum contexto de onde é que veio esta frase e de onde é que vem este excerto, porque aquilo era um início de debate, etc. Pronto, e o post tinha uma descrição de que há frases que revelam mais sobre o estado da política nacional do que sem debates. Esta é uma delas, não é? Portanto, uma única frase de Mariana Mortágua. Uma deputada doutorada em economia diz que dias de salário sem trabalho aumentam a produtividade. Entramos oficialmente no terreno de desonestidade intelectual institucionalizada, populismo puro, sem estratégia, sem fundamento, sem vergonha, não é? Estão a ver onde é que isto já estava? Só o post onde é que ele já estava, não é? Muito cá em cima. E eu, pronto, fui comentar, não é? Pronto, e então tentei fazer um comentário sobre um contexto, de tentar só pelo menos contextualizar aquela informação, não pendendo nem para a esquerda nem para a direita, mas adicionando um pouco de contexto. Para verem também onde é que este post já estava, não é? Na verdade, ele tinha comentários. Miguel, podes ler aqui alguns dos comentários só para diferenciarmos aqui as vozes? Mesmo, faz um favor à esquerda democrática, tira férias durante o mês. A Mariana Mortágua é o MM, não é mesmo? Mas sim, portanto, Mariana. Ok, parecia mesmo. Okay. Ou o outro, por exemplo, nunca trabalhou na vida. Ou burra incompetente. Pronto, isto era ao nível dos comentários que haviam em que eu pensei ingenuamente, ou ingenuamente, aliás, adicionar um comentário. Mas pronto, claro que levei com hate também. Também levei com algum apoio por ter adicionado esse contexto. Mas o meu ponto, e perguntando aqui um pouco a ti, Raquel, que é: fiz um erro em comentar. Eu não sei se agora que este LinkedIn, será que o LinkedIn agora transformou-se então no novo Facebook e as pessoas estão-se a expor mais e devem-se expor mais, ou pelo contrário deveriam era ter afastado? O que é que tu achas? Olha, o LinkedIn de facto tem alterado muito aqui a comunicação nos últimos tempos e não sei, não ouvi realmente quando diziam é o novo Facebook, mas de facto concordo que tem mudado muito aqui a comunicação que é feita. Respondendo ao que perguntas, nós temos que ter liberdade, como é óbvio, de dizer o que achamos que tem que ser dito. Há aqui alguns temas que são sempre muito sensíveis, não é? A política, a religião e futebol. Exatamente. E então quando nós trabalhamos com estas três áreas, ou não trabalharmos, vai-nos colocar sempre aqui numa posição de disponibilidade para aceitar também outras opiniões, não é? Então esta questão da liberdade depois também vai permitir que outras pessoas que não o façam de uma forma tão correta também o vão fazer. Portanto, a partir do momento em que tu o fazes, tens de estar disponível para ouvir o que tu queres ouvir e o que não queres ouvir. Certo? Então eu não comento. Olha, eu costumo dizer que para personal branding, então não aconselharias, pelo menos, se calhar, a mencionarmos algo nestes três temas, se eles não forem o nosso tema? Se não forem o teu tema, e se de alguma forma eu aqui para te dar uma resposta assim, para dar uma resposta mais completa, teria que ver a publicação. Se houve este impacto em ti enquanto cidadão, claro que sim, não é? Porque também darmos voz, porque estamos todos aqui muito nesta onda do silêncio, vermos as coisas a acontecerem e ficarmos no silêncio. Então, enquanto cidadão, vamos exprimir a nossa opinião e de alguma forma trazermos o assunto, não é, de ser falado. Mas quando não acrescentem nada e de facto vai gerar ainda mais ruído, se tu reparares, o novo Facebook está repleto de ruído. Sabes, Diogo, está repleto de ruído. Tu vais exprimir aquilo e de facto não tem nada. A pessoa só vai publicar ali alguma coisa. Se tu olhares, depois já nem é tanto a opinião, é só meramente para trazer ruído para o assunto e não acrescentem nada. Portanto, às vezes parece que é uma forma simples de dizer: olha, ou não vais comentar, ou às vezes quando isto acontece no perfil de alguém, não é? E as pessoas dizem: Raquel, mas vou apagar quando tenho ali um comentário que é de facto um bocadinho deselegante até. Vou apagar.
E por que não é? O dono do perfil és tu, portanto. Certo. E por que não é? Olha, se eu não quero ter aquilo no meu perfil, eu sou dona do meu perfil, portanto eu vou apagar o que quero e que me apetece, não é? Porque também tenho a liberdade de o fazer. Sim, okay? sim. Então esta coisa de todos temos liberdade de dizer sim, agora se vamos ultrapassar o que é aceitável e sermos de facto indelicados, não é? Também a partir do momento em que tu entras na publicação, tu estás a jogar aquelas, estás ao nível daqueles comentários. Eu acho mesmo que este teu livro, isto é ouro. Eu agora mas estou mesmo a falar a sério. Raquel, olha. Eu ainda só hoje li, ainda pagas o almoço. Ainda só li aqui 4 páginas, mas vendo estas 4 páginas que estão aqui, já aprendi imenso. E Diogo, eu digo-te uma coisa: foi um erro de posicionamento brutal tu teres falado nesse post. E vou-te explicar porquê. O teu posicionamento tu gostas de sustentabilidade. Em termos de personal branding, queres-te dizer? Personal branding, porque tu posicionas-te como uma pessoa de sustentabilidade que apoia as ONGs e essas coisas todas. Isso está tudo acima da linha política. Tu estás na parte da missão, de valores, e a minha missão é ajudar o mundo a ser melhor. Tu, ao colocares-te numa conversa política, tu meteste num layer abaixo disso tudo. E sujeitaste a esta questão da esquerda, da direita, dos líderes da esquerda, dos líderes da direita, a imagem que nem é o teu posicionamento. Que não é o teu posicionamento, tu não respeitaste o teu Devia ter lido o livro antes. Devias ter lido o livro. Porquê? Tu não foste respeitar o pilar do posicionamento. Não, mas eu acho que antes de teres comentado, apesar de. E desculpa se eu estou errado, tu tens direito a pensar essas coisas todas e tal, e estão dentro dos teus valores. Mas não é o posicionamento que tu queres incutir nas pessoas, não é? Sim, estás acima da política. Sim, eu percebo o que vocês estão a dizer, não é? Irreversível, pá. Já não há volta. E estou bem estou muito bem com o comentário que fiz, muito nesta ótica daquilo que estavas a dizer, Raquel, de que é de não ficar um bystander e não simplesmente ficar a ver as coisas a passar. E neste caso, por exemplo, a única coisa que eu fiz foi adicionar contexto para que pessoas também, outras pessoas que viram aquele post fora de contexto, pelo menos tivessem contexto antes de comentar, não é? E estou bem com isso, não é? Isto vai em linha com os meus valores, não é? Portanto, eu estou muito bem com este comentário. A minha questão é mais. Desculpa, e de todo estou a dizer que não aprecio o vosso feedback e vou também ter um pouco mais em conta. Eu inicialmente também fiquei naquela, eu vou postar aqui qualquer coisa, isto vai dar, eu vou meter aqui nesta bola e também fiquei com essa sensação, mas lá está, como ia em linha com aquilo que eu acredito, fui e não me arrependo. Mas é muito isto de. Será que o LinkedIn está mesmo a tornar-se um novo Facebook ou um novo Twitter? Principalmente depois do Twitter ter acontecido o que aconteceu com o Elon Musk, as pessoas estão cada vez mais. Excesso. Eu já nem chamo conteúdo, eu acho que é ruído mesmo. E então repara, o LinkedIn é a minha rede, ok? Eu comecei a trabalhar o Instagram há muito pouco tempo, confesso. Só quando houve esta decisão do livro foi quando eu comecei a trabalhar o meu Instagram, porque até então eu só utilizava o LinkedIn. Portanto, eu conheço bem o LinkedIn, porque utilizo, para mim é uma ferramenta de trabalho. Acho que para nós todos nestas áreas. Sim, mas já há muito tempo, Miguel, que eu já estou mesmo há muitos anos. Antes de ser fixe. Era uma altura que ainda não era fixe ter LinkedIn e que ninguém sabia. Mas de facto, e então o que é que eu noto? Há uma necessidade tão grande de colocar. Tu não estás. Eu sou muito adepta da máxima, o menos é mais. Sabes? E aplico mesmo na minha vida. Eu não publico todos os dias. Eu tenho 25 ou 26 mil seguidores no LinkedIn, eu não publico todos os dias. Para mim o critério é aquilo vai acrescentar alguma coisa ou não, é um tom de informativo, se eu vou ter aqui algum lançamento do livro, por exemplo, agora, caso contrário, não vou publicar. Portanto, eu não perco os meus seguidores, porque as pessoas já se habituaram, quando eu vou escrever alguma coisa é porque vai fazer sentido, porque vai agregar alguma coisa. Certo, algum valor. Como é que tu lidas quando as pessoas te linkam? Ou seja, imagina, nós estamos aqui, fazemos agora um post sobre este episódio e estivemos aqui com a Raquel Soares e metemos-te, a tua comunidade vai ver aquilo. O chamado tagar, não é? Tagar, exato, tagamos-te ali. Como é que se lida? Eu só estou a tentar proteger a minha marca pessoal, eu não quero que as pessoas me metam à toa, não é? Sim, mas eu decidi estar aqui convosco, portanto, de alguma forma, eu identifico-me, não é? Da forma como vocês falam de marketing, portanto, eu iria estar alinhada com os meus valores também, da mesma forma que rejeito outro tipo de convites que não estou alinhada e que não fará sentido para a minha marca pessoal. Portanto, a partir do momento em que tu estás, é porque já de alguma forma já estás a dizer, estamos alinhados e estamos de formas diferentes, com opiniões diferentes, mas temos aqui uma base de alinhamento que é semelhante. Será que devia haver
aqui outro pilar sobre, eu não sei a palavra, mas sobre companhia ou sobre ligações ou algo assim desse género, porque diz-me com quem andas, eu digo-te quem és. Sim, mas aí tem a ver com as parcerias e que parcerias, um pilar. Na próxima versão. Na comunicação, mas sim, poderá. Miguel, isto ainda vais escrever um livro com o Miguel. Mas as parcerias são muito importantes e elas estão feitas, não é? Pois. Tu tens pessoas que são às vezes de áreas até diferentes e que estão a trabalhar em conjunto. Acontece em boa verdade com vocês os três. Não, certo? e era um pouco aquilo que estavas a dizer ainda há pouco com os influencers, não é? Não. Ou seja, que essa parceria não vai definir pouco, mas vais-te associar a isso. Eu diria com o Trump. Mas tens valores semelhantes, não é? O que eu vos disse há pouco, até a partir do momento em que eu me assumi como embaixadora da Oriage e da Apivita, as duas marcas têm muita base científica, são muito credíveis, são marcas que eu conheço há anos e que utilizo. Portanto, a partir do momento em que eu digo eu sou embaixadora, eu estou a dizer eu estou a utilizar, eu aprovo, eu utilizo isto em mim, nos meus filhos. O Elon Musk ter-se associado ao Trump, aquela ligação, bem ou mal, eu já me afastei completamente desta conversa, porque levei um backlash da nossa comunidade enorme. E eu só estava a tentar dizer, pronto, perceber a estratégia deles. Mas realmente aquela associação significou alguma coisa, não é? Sim, as vendas da Tesla que o digam. O posicionamento. No livro, sabes que no livro, vou-vos contar, isto aconteceu, na verdade, eu falei de algumas marcas, umas não é que eu seja propriamente grande fã, mas que reconhecer que eram bons exemplos, e o Elon Musk era um deles. Quando nós pensávamos no nome dele, a marca pessoal trazia inovação. Claro, o Diogo era super fã. Para todos os efeitos, ele tinha essa visão. A partir do momento em que isto aconteceu, foi uma das correções que eu fui atrás fazer, que é dizer sim, era inovação, contudo, esta decisão pela sede do poder, quais sejam as outras motivações que o senhor teve, podem ter impacto no seu negócio. E na altura eu lembro-me que isto foi muito contestado. Aliás, eu própria confesso que eu troquei de carro nessa altura, portanto eu própria fiz o test drive de um Tesla. Eu tive o carro encomendado, by the way, e depois eu só pensava, eu vou ter vergonha de andar com o carro porque eu não estou alinhada com estes valores. Sim, okay? Exato. E na altura eu pensei, eu vou ter que corrigir isto no livro, porque caso contrário parece que eu estou a assumir que a marca pessoal da inovação, esta marca que ele deixa de inovação, tem um poder imenso. E que agora já desapareceu. E que já desapareceu. Pessoas que não estão alinhadas com ele, de facto, vão ter este afastamento e já está a ter impacto nas vendas, não é? Em tudo, já nem eu consigo defender. Houve uma altura que ainda dizia, mas ele merece um enorme respeito porque é um super inovador e tal. Mas depois, com os acontecimentos mais recentes, do último ano, 2 anos, o que uma pessoa pode dizer, não é? A marca pessoal. Vês o impacto que tem nos negócios, portanto, imaginem o que é um CEO. São aqui funções engraçadas às vezes de perceberem o que podem trazer de valor para o seu negócio. No fundo, a própria marca pessoal torna-se aqui um indicador muito mais atrativo de trazer valor para a sua marca, porque as pessoas interessam-se por pessoas, não por marcas, não é? Totalmente. Nesse sentido. Então, algumas marcas, por exemplo, a Coca-Cola, quem é que é o CEO da Coca-Cola? Se calhar não sabemos, eu pelo menos não sei. Sim. Algumas marcas é que se colam, ou algumas pessoas colam-se completamente à marca, não é? Claro. Steve Jobs, era o Steve Jobs, não é? Certo. Uma marca pessoal incrível trabalhada antes de haverem muitas teorias sobre marcas pessoais. Muito bem, gente, super interessante. Muito obrigado por estes conselhos e gostei muito desta do política, futebol e religião, não é? Que é, de repente faz-nos pensar, ok, será que este é o tipo de post onde eu quero comentar? Mas pode ser assim rapidamente na universidade nós aprendíamos isso. Sim, e dizia-se, não se comenta isto, mas depois houve uma necessidade das marcas também começarem cada vez mais a envolverem-se nestes assuntos. Sim. Diogo, queres uma sugestão para uma publicação que tem a ver com os teus valores e que está alinhado aqui com o teu posicionamento? Força! Explicares a importância, que às vezes nós não sabemos a importância, quando tu há bocadinho disseste, olha, esta camisa tem 10 anos. E então explicares o porquê da importância para ti de utilizares uma peça com 10 anos e testares o que é que isso traz de bom, não é? Porque vais ajudar a reforçar ainda mais o teu posicionamento com uma prova viva de que aplicas isto no teu dia-a-dia. Boa.
E as pessoas depois já não olham para a minha mochila rasgada e já não pensam, se calhar, não está uma mochila rasgada e não, isto está, é só em linha com os valores dele. Exato. Olha, não pensam que ele é pobrezinho, pensam que ele é tipo alguém que defende estas coisas. Olha, eu dei formação na outra semana numa empresa de IT, então a equipa dizia: Raquel, agora podes pedir aqui no Natal um novo computador. Mas isso serve, eu assim, mas isso serve, ele serve para o que eu estou a fazer, portanto não preciso. Então é muito giro nós percebermos e darmos esse exemplo, entendes, Diogo? Sim, então pode ser aqui um tema que te deixa, que é diferente, que as pessoas até não entendem a importância do que é que isso traz, não é? Porque provavelmente evitaste que muitas camisas fossem se tornassem resíduos, não é? E que estás a usá-la e que está tudo certo e que até deves demorar menos tempo a escolher de manhã, provavelmente porque tens menos Neste momento tenho 4 e uma está rasgada, portanto são 3, a escolha é muito mais fácil. Muito bom. Miguel, ainda temos tempo de ir a este tema? Ou deixamos para a semana. Eu acho que deixamos para a semana, pode ser? A terceira vez é de vez e é o primeiro tema que falamos na semana que vem. Não se esqueçam, vamos falar na semana que vem sobre Instagram e Facebook com bots que comentam automaticamente as nossas coisas para nos fazerem sentir populares. É incrível. E a imagem não conta para nada, porque os bots vão estar sempre connosco. Isso, mas tem que nos ouvir então na próxima semana. Por esta semana então ficamos por aqui. Raquel, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui connosco. E pronto, sempre que quiseres vir novamente, o convite fica feito, tá bom? Obrigada, Diogo, e obrigada, Miguel. Foi incrível. E não se esqueçam, quem nos ouve neste preciso momento, juntem-se à nossa comunidade do WhatsApp em www.marketingporidiotas.pt. Estamos lá mais de 800 marketers, tá bom? Marketers, designers, gente de todo o mundo, gestores. E sim, por esta semana ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Até breve. Tchau.